Quando devo vender uma ação da carteira previdenciária? Essa é uma pergunta muito boa, e ela, na verdade, não tem uma resposta concreta, vamos dizer assim. Eu vou te responder a resposta típica de economista. Depende, né? O Barsi, ele tem posições, vocês sabem, de empresas, desde a época que ele começou, né? Então, as mais antigas em carteira, a gente tem Klabin, a gente tem Banco do Brasil, né? E o que fez com que ele, ao longo desses anos, por exemplo, por que ele não manteve a CESP, né? Então, acho que o primeiro dos motivos, seria uma perda de fundamento. Inclusive, essa semana nós postamos uma frase lá no Ações Garantem, lá no nosso Instagram, siga a gente lá também, que você comprar uma ação é um casamento, né? Mas que, por outro lado, a gente não pode pegar tanto amor assim às ações, porque afinal os amores traem, né? Então, foi um erro que ele já cometeu no passado, que a gente tenta sempre se policiar para não cometer novamente. Então, acho que o primeiro deles percebeu que a empresa está perdendo os seus fundamentos, reavalie esse investimento, né? Eu acho que um segundo motivo dependendo da ação, tá? Então, por exemplo, algumas ações no meio do caminho acabaram estrategicamente parando de pagar dividendos tão atrativos, né? E aí ele olhava para o lado e se deparou com uma ação que estava barata, pagando bons dividendos e que valeria a pena ele pagar o imposto de renda e vender essa posição. Foi o que ele já comentou, inclusive, numa live aqui conosco no ano passado, ou retrasado, enfim, que ele havia feito com as ações da TRPL, que ele acabou trocando há alguns anos atrás pela Taesa, né, que ela, enfim, chegou a R$ 80, ele acabou vendendo, por um tempo ela ficou sem pagar bons dividendos, ele acabou optando por trocar a Taesa, que estava muito mais barato na época, e ele multiplicou o capital dele. Então, eu acho que um segundo motivo é esse, você começa a ter empresas na sua carteira que acabam sendo penduricários, não estão rendendo tantos dividendos quanto a gente gostaria, né, e claro que isso é importante a gente observar durante algum período de tempo, ver se isso é uma mudança concreta ou se é uma mudança temporária, ver qual que é o contexto, né, e fazer essa avaliação se tem alguma coisa melhor para comprar no momento, né. E uma outra possível, essa que geralmente a gente não faz com carteira previdenciária, mas um outro possível motivo é você querer ficar líquido, né? Você, enfim, achar que a gente sempre aqui nunca tenta adivinhar para onde o mercado vai, mas tem gente que gosta de se comportar assim. Então, poxa, tudo bem, é uma carteira previdenciária, mas eu acho que é um papel que está muito esticado, chegou no seu valor justo, não vejo muito mais upside aqui, então eu prefiro realmente ficar líquido, vender essa posição e partir para outra se eu achar, ou ficar com os recursos em caixa, né? Essa acaba sendo a mais incomum, mas já aconteceu também conosco. Então, acho que esses são os três motivos. Aproveitando que você falou em ficar líquido, hoje o AGF está líquido ou está o quê? Sólido, gasoso? Essa semana é engraçado. É engraçadinho. Mas, quem é Prime sabe o que a gente está falando, Fê, né? Então, isso aí. Isso aí. Quem é Prime sabe que o Jacaré está de olho em algumas oportunidades. Lembrando que lá a gente tem a nossa planilha Stock Guide com os preços tetos. Então, é só comparar. Você sabe lá qual que é o preço teto de referência, vai acompanhando o mercado, caiu, hora de aportar, né? A gente temos feito algumas operaçõezinhas de venda de put, agora que o mercado está caindo, também comentamos lá no AGF Prime. Então, se você quiser saber mais, dá uma olhadinha lá, veja se é para você, a gente vai ficar muito feliz em te receber.